Capitão América, o primeiro dos Vingadores, é o líder do grupo e carrega consigo as convicções que representam o pensamento do ideal americano. Apesar de ser um personagem dos anos 40 que acorda mais de 70 anos depois de ser congelado, ele se mantém apegado a seus valores tradicionais mesmo em pleno século XXI. Em seu exercício de adaptação a uma nova realidade, o Capitão transforma mais o comportamento social ao seu redor do que influenciado por ele. A gente vai descobrir agora como o Capitão América foi concebido nos quadrinhos e por que o personagem representa uma ideologia vigente no mundo atual. E a Riachuelo está conosco apresentando esse super especial de Vingadores, e se você não conhece Riachuelo Geek, você não sabe o que você está perdendo. São inúmeras coleções e estampas de diferentes universos, e claro que Vingadores conta com sua própria coleção especial. Acompanhe com a gente e visite o site da Riachuelo Geek. O Capitão América foi criado no início dos anos 40, mas ao contrário do que muita gente acredita, ele não foi criado por Stan Lee. O herói foi desenhado pelo grande parceiro do quadrinista, Jack Kirby, mas nasceu da mente de Joe Simon. Foi ele quem teve a ideia de transformar um jovem franzino em um dos principais heróis da Terra, e teria como missão lutar contra a Alemanha nazista. Em sua biografia, Simon explica que o personagem nasceu com um cunho político, e sua ideia era criticar os ideais nazistas de supremacia racial e do controle ideológico pelo genocídio. Dessa forma, a dupla preparou uma história envolvendo um herói patriótico que lutava pela liberdade e a justiça. Em dezembro de 40, a primeira HQ chega nas bancas já com uma capa icônica, o Capitão América dando um soco no rosto de Adolf Hitler. Pra gente entender o quão ousada essa capa, primeiro a gente precisa colocar tudo em contexto. Na época, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial, não havia internet, as pessoas tinham pouco acesso à informação. Então, Hitler ainda não era visto da maneira monstruosa como conhecemos hoje, mas sim como um líder mundial que salvou a Alemanha da devastação econômica. A maior prova disso é que, apesar do sucesso da primeira edição, que vendeu 1 milhão de cópias, a Timely Comics, que é uma espécie de antecessora da Marvel, recebeu cartas de fãs criticando o novo herói por conta dessa capa. Atualmente, sabemos dos atos monstruosos e imperdoáveis de Hitler por livros de história, documentários, por depoimento dos sobreviventes do Holocausto e também por filmes, onde ele normalmente aparece como o grande símbolo do mal. No final de 41, soldados japoneses atacaram a base marinha americana de Pearl Harbor, destruindo aviões, cruzadores e matando pouco mais de 2,4 mil pessoas. Com isso, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra ao lado dos aliados, um grupo formado por Inglaterra, França e União Soviética, e passaram a difundir a ideia de Hitler como representante da vilania na humanidade. Depois do ataque, o governo dos Estados Unidos enxergaram os quadrinhos e os heróis como importantes veículos de propaganda contra a Alemanha nazista. Em pouco tempo, o Superman, o Batman e diversos outros heróis passaram a ser retratados em suas páginas dos quadrinhos lutando ao lado de soldados americanos. Isso ajudou a aumentar a popularidade dos personagens, inclusive a do Capitão América. Graças ao trabalho de Kirby e Simon, o herói se tornou um dos quadrinhos mais vendidos da época, com uma média perto de 1 milhão de cópias por mês. Com isso, o Capitão ganhou um fã-clube chamado Sentinelas da Liberdade, e sua popularidade decolou depois de certas adaptações no seu visual. O escudo triangular ficou redondo, e na terceira edição, um jovem e promissor roteirista chamado Stanley Lieber teve a ideia de que a proteção de vibrânio também funcionaria como uma arma, e teria a mesma funcionalidade de um bumerangue. Não demorou muito e o acaso transformou o escudo em um dos principais símbolos do herói. Tudo no herói representava uma forma de propaganda sobre a importância de se lutar contra ideias fascistas, quanto por ideais como patriotismo, liberdade, igualdade e justiça, que são próprios do discurso americano. Tudo isso nos quadrinhos funcionava muito bem, mas fora das HQs, a história era outra. Na década de 40 era comum que histórias em quadrinhos de super-heróis fossem adaptadas para cinema e TV. Em 44, mesmo com a Segunda Guerra ainda em curso, a produtora Republic levou às telonas a série do Capitão América, que distorcia significativamente o personagem vindo dos quadrinhos.
Ao invés de retratar Steve Rogers como um homem franzino e patriota transformado em um super soldado, a série acompanhava Grant Gardner, um promotor que investigava assaltos e assassinatos, perseguia mafiosos e tinha em Escaravelho seu maior inimigo. Nada relacionado à luta contra o nazismo. Just a minute. Throw your gun in the corner. You too. Depois da adaptação mal sucedida dos anos 40 que a própria Timely Comics tentou tirar do ar, Steve Rogers finalmente ganhou uma adaptação menos radical em relação ao personagem dos quadrinhos, mas ainda bastante modificado. Em 2 filmes produzidos para a TV no final da década de 70, o Capitão América foi retratado não mais como um soldado veterano da Segunda Guerra Mundial, mas um artista filho do Capitão original que ganha superpoderes depois de um experimento e parte em sua motocicleta para lutar contra o crime. Watch it! Até o lançamento de Capitão América, o Primeiro Vingador, o único filme que tentou retomar a motivação ideológica do herói foi lançado nos anos 90. Em Capitão América, o filme, Steve Rogers combate as lideranças nazistas comandadas pelo Caveira Vermelha, mas acaba retratado como um herói incapacitado, mal interpretado e cuja história foi mal tramada por um roteiro sofrível. Seems the Americans have made a poor choice for their champion. Mas depois de tantas adaptações mal sucedidas, chegava a hora do Capitão América estrear em um filme solo no universo cinematográfico da Marvel. O 5º filme da franquia chegava pressionado por um carismático Tony Stark e pelo lançamento problemático do filme do Hulk. Então a pergunta era: como adaptar um herói cujos valores eram deslocados de uma sociedade atual e cujo vilão não mais retratava os embates ideológicos do século XXI? Dentre os Vingadores, Steve Rogers é quem representa a figura do herói clássico. Idealizado, de caráter correto e valores inegociáveis, o soldado acredita no bem da humanidade acima do bem individual e é motivado pelo reestabelecimento da ordem e da justiça. Esses seus princípios sempre estão apoiados no ideal americano da liberdade, do trabalho e do patriotismo. Em uma época em que personagens como Walter White, Tony Soprano e o próprio Tony Stark contribuíram para a ascensão dos anti-heróis, não seria fácil tornar Steve Rogers um personagem popular. A primeira decisão da Marvel Studios foi contar a história do filme desde antes do experimento que transformou Steve Rogers no super soldado. Ao escolher mostrar o lado franzino do herói, o filme faz com que o espectador entenda os ideais do personagem. Rogers acredita na necessidade de defender a liberdade, pois cresceu em um mundo em guerra e, apesar de sempre ser recusado no exército, acredita que tem o dever de contribuir na batalha. Ele luta por igualdade e justiça, pois sabe o que é ser um homem fraco e excluído. Do you want to kill Nazis? Is this a test? Yes. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Well, there are already so many big men fighting this war. Maybe what we need now is a little guy, huh? I can offer you a chance. Only a chance. I'll take it. Good. So where is the little guy from, actually? Brooklyn. Congratulations, soldier. Esses ideais estão fortemente ligados ao período da Segunda Guerra Mundial, onde havia uma divisão mais clara do mundo, ou você era a favor ou você era contra o nazismo. Por isso era impossível levar a história do herói para o presente, como foi feito com o Homem de Ferro, por exemplo. Para que o herói não se tornasse um personagem caricato e antiquado, era importante que o espectador acessasse a origem de sua construção de valores.
Dessa forma, foi possível para a Marvel trabalhar o personagem como um símbolo. Series E defense bonds. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Outra estratégia notável do primeiro filme solo do herói foi criar uma trama em que o próprio Capitão América era usado como veículo de propaganda antinazista, da mesma forma que a política dos Estados Unidos utilizou as HQs nos anos 40. Como se fosse um ator ou um modelo qualquer e não um super soldado com habilidades potencializadas por um soro científico, o Capitão era um homem que carregava nos palcos a ideologia americana. Ele fazia isso através de seu discurso, de seu uniforme e de seu escudo. Era uma ficção dentro da ficção, que foi feita de uma maneira teatral tão simplória que rebaixou Steve Rogers ao ridículo. Our goal is to create the best army in history. But every army starts with one man. Roger! Get off of there! At the end of this week, we will choose that man. Let's go! He will be the first in a new breed of super soldiers. Roger! Get that rifle out of the mud! And they will personally escort Adolf Hitler to the gates of hell. O vexame e o sofrimento são estratégias muito efetivas no processo de conexão entre público e personagem. Por mais que tenha se constrangido, por mais que tenha sido subaproveitado e caçoado por outros soldados, o Capitão América demonstra o quanto está disposto a seguir suas convicções. Apesar de ser um símbolo do patriotismo, ele diz respeito a uma ordem direta e ao descobrir que seu melhor amigo está em perigo, parte em uma missão para salvá-lo. Bucky. Oh my God. It's me. It's Steve. Steve, come on. Steve. I thought you were dead. I thought you were smaller. Come on. Isso mostra que o Capitão não segue as ordens do governo, e sim conta com um código de conduta moral próprio. Suas decisões contribuem para que Steve Rogers salve o mundo da destruição, mesmo que implique o sacrifício do herói. Ao fim do primeiro Vingador, o Capitão América não morre, mas fica congelado e é encontrado depois de mais de 70 anos. Agora o próximo desafio era adaptar o personagem aos valores sociais do novo século, principalmente a uma sociedade traumatizada pelo atentado de maior impacto na história dos Estados Unidos. Steady, soldier. Look, I'm sorry about that little show back there, but we thought it best to break it to you slowly. Break what? You've been asleep, Cap, for almost 70 years. You gonna be okay? Yeah, I had a date. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 mudou completamente a política de segurança pública nos Estados Unidos. O evento escancarou um país vulnerável e o trauma levou a medidas militares drásticas, como controle rígido de fronteiras, um movimento social anti-islã e políticas de vigilância interna. De qualquer forma, o choque dos aviões contra as torres fez reacender o sentimento de patriotismo nos Estados Unidos, e isso também refletiu nos filmes de super-herói. Um exemplo disso é o Homem-Aranha lançado em 2002, onde a fachada das casas não tinham bandeiras dos Estados Unidos. Já em Homem-Aranha 2, em 2004, as bandeiras passaram a aparecer em cada uma das residências do mesmo bairro, uma clara alusão do sentimento que reinava no país naqueles anos. No cinema era delicado retratar cenas que emulassem ou remetessem ao atentado, principalmente quando se tratava em mostrar o World Trade Center. No primeiro Homem-Aranha, foi necessário remover digitalmente a imagem das Torres Gêmeas, e a ferida continuou aberta por anos, até que em 2012, o primeiro Vingadores deu um passo importante para a superação do episódio no cinema. No clímax do filme, Tony Stark salva o prédio que é sede do grupo de ser atingido por um míssil. O ato heróico é uma forma de reviver o atentado em um final diferente, em que o Salvador intervém e evita a tragédia em cima da hora. I got a nuke coming in. It's gonna blow in less than a minute.
know just where to put it. Stark, you know that's a one-way trip. Save the rest for the turn, Jay. So, shall I try Miss Potts? Might as well. Streets of New York City have become a battleground. The army is here trying to contain the violence, but clearly it is outmatched. And I have to say, I've never seen anything like this. Information on the team, but we do know that billionaire Tony Stark's Iron Man. Diferente de uma época em que o inimigo era facilmente identificado através de estigmas como a suástica e o sotaque germânico, o 11 de setembro determinou uma nova era, em que as ameaças viviam infiltradas na sociedade, disfarçadas de cidadãos comuns. Com isso, eles não eram mais facilmente identificados. A incerteza gerava uma sensação constante de insegurança e medo, e a sociedade demandava uma resposta do poder público. A principal pergunta era: como combater uma ameaça iminente de terrorismo? After New York, I convinced the World Security Council we needed a quantum surge in threat analysis. For once, we're way ahead of the curve. By holding a gun to everyone on Earth and calling it protection. You know, I read those SSR files. Greatest Generation? You guys did some nasty stuff. Yeah. We compromised, sometimes in ways that made us not sleep so well. But we did it so that people could be free. This isn't freedom. This is fear. S.H.I.E.L.D. takes the world as it is, not as we'd like it to be. And it's getting damn near past time for you to get with that program, Cap. Don't hold your breath. Um produto natural desse novo contexto de instabilidade foi o ressurgimento de grupos de ideal conservador, que resgata valores de um tempo de prosperidade e segurança na sociedade americana. A família e a religião voltam ao protagonismo, e agora se associam a discursos contra a entrada de estrangeiros no país e contra a diversidade social. Em nome da segurança pública, esses grupos defendem uma leitura social mais simples, em que indivíduos possam ser detectados e neutralizados antes mesmo de agir. Isso implica na utilização de critérios como o estigma e o estereótipo para facilitar a identificação de potenciais criminosos, o que marginaliza as minorias. O Capitão América sempre foi o patriota perfeito. Ele trabalha e acredita nas políticas do governo e o seu uniforme representa o seu amor pelo seu país. Contudo, o cinema já havia estabelecido que o herói lutaria pelo que ele acredita ser certo, e sua luta é por defender valores como liberdade, igualdade e justiça. Um herói com isso começa a se distanciar dos poderosos, e após descobrir uma conspiração dentro da S.H.I.E.L.D., percebe que o mundo não é mais tão simples quanto antes. Cut off one head, two more shall take its place. Prove it. Accessing archive. Hydra was founded on the belief that humanity could not be trusted with its own freedom. What we did not realize was that if you try to take that freedom, they resist. The war taught us much. Humanity needed to surrender its freedom willingly. After the war, S.H.I.E.L.D. was founded, and I was recruited. The new Hydra grew, a beautiful parasite inside S.H.I.E.L.D. For 70 years, Hydra has been secretly feeding crisis, reaping war. And when history did not cooperate, history was changed. That's impossible. S.H.I.E.L.D. would have stopped you. Accidents will happen. Hydra created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Once the purification process is complete, Hydra's new world order will arise. We won, Captain. Your death amounts to the same as your life, a zero sum. Atualmente não é possível criar um muro para dividir heróis e vilões. A trama de Capitão América, o Soldado Invernal, ressalta que até no mais alto escalão do governo podem haver pessoas de má intenção.
Com isso, a relação do herói com o mundo se transforma. Agora as pessoas que confiava querem matá-lo. O governo está cheio de pessoas da Hydra e, para piorar, seu maior rival no filme é na verdade seu melhor amigo. Bucky? Who the hell is Bucky? Em seu segundo filme solo, Steve Rogers deixa claro seu descontentamento com as instituições do governo. Essa postura é um reflexo de uma desconfiança que emergia na sociedade. Tanto nos Estados Unidos quanto nas regiões onde o discurso conservador ganha notoriedade, a polícia, a justiça e o legislativo perdem o prestígio junto à população. No universo Marvel, o Capitão assume uma postura ao se rebelar contra o controle dos Vingadores pelo Estado. Essa atitude gera quebra do grupo e dá início ao embate que vemos em Guerra Civil. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. Tony, if someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. Sorry, Steve, that is dangerously arrogant. This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council, it's not SHIELD, it's not Hydra. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. That's good. That's why I'm here. When I realized what my weapons were capable of in the wrong hands, I shut it down, stopped manufacturing. Tony, you chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. What if this panel sends us somewhere we don't think we should go? What if there's somewhere we need to go and they don't let us? We may not be perfect, but the safest hands are still our own. If we don't do this now, it's going to be done to us later. A essa altura, Steve Rogers não representa mais os ideais de liberdade e prosperidade propagados pelo Estado americano, mas se mantém fiel às próprias convicções sobre o que é certo e o que é errado. Os valores do Capitão esbarram também no discurso de Tony Stark, e pela primeira vez, ele tem um antagonista que não é um vilão. No embate final com o Homem de Ferro, o Capitão América toma a decisão de abandonar o escudo, uma atitude que vai além da simples recusa da arma desenvolvida por Howard Stark. Deixar para trás o maior símbolo do discurso ideológico americano dos anos 40 representa em definitivo a divergência de valores entre o herói e o Estado. À sua maneira, o compromisso do Capitão América passa a ser com o bem. He's my friend. So was I. Stay down. Final warning. I could do this all day. Shield doesn't belong to you. You don't deserve it. My father made that shield.
Isso teve clara inspiração nos quadrinhos. Em meados dos anos 70, a Marvel criou uma história onde Steve Rogers fica completamente desiludido com o governo dos Estados Unidos após descobrir que um nome influente do país era líder de uma organização terrorista, que foi uma crítica a Richard Nixon, presidente que renunciou em 74 por conta do escândalo de Watergate. O herói então decide abandonar o escudo, o título e o uniforme de Capitão América, uma vez que não conseguia servir o seu país após uma descoberta como essa. O cinema aos poucos cria essa mesma desconstrução do Capitão América, e sua transformação pode ser vista em seu uniforme. No primeiro Vingadores, o uniforme parece muito mais uma evolução não do traje que ele usou na guerra, mas do uniforme que apareceu nos filmes que gravou durante os anos 40. Ele volta para liderar os heróis como um símbolo e um ícone para os Vingadores, e aos poucos ele vai se transformando. Em Era de Ultron, seu uniforme ainda conta com as cores dos Estados Unidos, mostra o símbolo dos Vingadores no braço e a estrela branca em seu peito. Ele é a representação do herói perfeito, mas conforme vai perdendo a fé no governo e nos Vingadores, os símbolos começam a desaparecer. Em Guerra Civil ele abandona a marca dos heróis de seu braço, e após a separação completa dos heróis, seu uniforme fica preto, sem estrela, sem cores dos Estados Unidos e mostra que ele não representa mais ninguém, apenas ele mesmo. Um dos trunfos dos filmes da Marvel é criar dilemas complexos, e eles favorecem a revelação de personalidades mais profundas dos personagens. Diferente da superficialidade do caráter dos heróis tradicionais, os filmes da Marvel permitem que os personagens evoluam, se contradigam e eles caminham de acordo com os rumos da sociedade no novo século. No entanto, a ameaça representada por Thanos em Guerra Infinita reforça o ideal conservador de identificação do vilão. A dinâmica do nós contra eles, do bem contra o mal, fica clara. Por mais que as motivações do Titã estejam baseadas em um discurso compreensível, Thanos tem um ímpeto claramente genocida. Deseja acabar com metade da raça humana. Nesse caso, assim como nos anos 40, o ideal de salvação da humanidade retorna à lógica de ação dos super-heróis. E o Capitão América é o herói clássico que não acredita na derrota e se prepara para liderar mais uma vez os heróis para mais uma vitória contra seres de outro planeta. Contudo, nem mesmo ele estava preparado para Thanos. Where'd he go? 4. Where'd he go? Steve? Up, General. Up. This is no place to die. What is this? What the hell is happening? Steve Rogers pela primeira vez perdeu, porém ele é um dos poucos que não superou a destruição de metade do universo. No fim das contas, ele segue como o mesmo homem decidido e corajoso. Não importa quantas vezes tentem derrubá-lo, ele sempre vai levantar. No fundo, ele segue como o mesmo garoto magrelo do Brooklyn que nunca vai desistir de lutar contra um bully, mesmo que isso signifique que sairá todo quebrado. Sua força não vem do experimento que transforma seu corpo, sua força vem do seu caráter. You're not really thinking about picking Rogers, are you? I wasn't just thinking about it. It's a clear choice. When you brought a 90-pound asthmatic onto my army base, I let it slide. I thought, what the hell, maybe it'd be useful to you, like a gerbil. Never thought you'd pick him. Up! He's making me cry. I am looking for qualities beyond the physical. Hodge passed every test we gave him. He's big, he's fast, he obeys orders, he's a soldier. You win wars. Guts. Grenade!
Hey! Get back! Em Vingadores Ultimato, mais uma vez ele estará disposto a sacrificar tudo para salvar a humanidade. O futuro do herói é um dos mais incertos do universo Marvel, mas a certeza é que ele não vai desistir até fazer com que metade do universo volte à vida. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. O lançamento está cada vez mais perto e o filme estreia dia 25 de abril no cinema. Se prepare e reveja todos os nossos especiais de Vingadores na playlist. Curta o vídeo e assine o canal.